fucking fight back. Da câmera que não está no ângulo certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui, mas como no contexto sul-americano também. Então, não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. A modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abriu o bico, funciona, Paulo Calçade. Só tem que falar o mais. Flamengo pune a torcida dele. Vai ganhar extra? Gente, como o Palmeiras pune a torcida, o Palmeiras pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram o senhor Stoll. Então, gente, nós estamos indo para um amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. O torcedor compra, Calçado. Não, o torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. É dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está e que o Flamengo não estará na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, a marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco. E o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o córner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o Sampaoli quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras, a outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR. E essa é uma outra questão. Né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite. Pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado. O lance de impedimento, então fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está traçada. A sua impressão na primeira jogada foi de quem? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, depois, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá, para lá, porque... Né, onde o VAR não era para dar clareza? Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra o VAR, eu digo neste caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, de questionar o VAR. O VAR veio, chegou para ficar e que ele seja melhorado. O VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo.
tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente Isso. Também achou que foi gol no primeiro momento. Sim, ele esperou, de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Fica uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha, essa é a grande que questão. É a exposição. A minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir, e aí tem dois problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante, o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Se for o primeiro tempo, aí vem o gol. Segundo tempo, é um Gabigol já mais no centro do ataque. Tanto que aquela jogada é jogada em linha de zagueiros, né, buscando aprofundar, e ele faz, assim, o gol que não foi validado. Então, ajustes que o São Paulo vai ter que fazer para o futuro quando tiver Gabigol. Com o Pedro é mais esse jogador de se aprofundar, de dar essa oportunidade. Mas você não tem impressão, como eu, que o encaixe do Gabigol, em tese, é o melhor? Pela característica? Se a gente fala assim no idioma que eles conversam, assim, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro é o mesmo. O Pedro já fala um pouquinho diferente. Porque tem as associações e a jogada em velocidade, exatamente, que você fala. Mas aí é ajuste que ele conseguiu fazer no segundo tempo e melhorou. Mas só para a gente fechar esse assunto de Furacão e Flamengo, a gente costuma falar muito da defesa do Flamengo, né? Que precisa ainda de ajuste, se moldar. Hoje tinha a possibilidade de começar o jogo com o Léo Pereira, voltando de lesão, e o Sampaoli opta pelo Davi Luiz. Para mim, defensivamente, foi o jogador mais importante, não só pela bola que ele tira ali especificamente, mas acho que posicionamento, enfim, acho que ele engrandeceu hoje a defesa do Flamengo. Quero saber se para vocês foi uma decisão acertada. E mais, o tanto de ataque que o Flamengo levou hoje, eu acho que é mérito do Furacão mais do que demérito dessa defesa. Tem ambos. Não, até porque a defesa, ela trabalhou bem. Eu estou de acordo contigo. Talvez o que tenha faltado para o Flamengo era impedir que o Atlético chegasse tanto quanto chegou. Porque finalizar 28, 29 vezes, de fato, é muita coisa. Mas eu estou contigo. E acho que a atuação do Davi Luiz, de novo, né, porque não é a primeira vez, foi em alto nível. Um jogador que chegou a ser criticado, que chegou a ser vaiado. Sempre é bom lembrar, né, desses vai e volta aí em relação a jogador de futebol por aqui. Tô com o Jean. O Vitor lembrava, até confirmei aqui, 18 finalizações do Atlético dentro da área. Então não é uma questão da linha de defesa dentro da área. Sim. E aí eu acho que volta naquele ponto lá do debate, porque ele quer ter a bola. O sistema, o Flamengo ainda concede muito. Agora, a partir disso tudo,
o Davi em combate, em antecipação, 2 bolas pelo menos que eu me lembro aqui agora de antecipação do Davi, sim, acho que isso ele melhorou, e é bom dizer. Não é que o Davi vem jogando muito bem há muito tempo, é um injustiçado. Ele melhorou. O Davi teve momentos ruins. E acho que todo outra mundo coisa, tem uma travada desce. no Vitor Roque ali no primeiro tempo. Aquele lance, assim, porque aquilo ali é a segunda história do jogo. Então, assim, o Davi acho que melhorou, e a gente pode debater que eu acho que tem muito de sistema. O Flamengo foi muito exposto durante muito tempo. O Flamengo corria para trás, que era grandeza. Corria para trás e corria para trás mal. E corria muito para trás. Hoje é uma outra dinâmica. Eu acho que ainda é um início de trabalho de São Paulo. É bom bater na tecla disso. Senão, vamos de um jogo difícil de ser construído, rebuscado. Vamos estar cobrando aqui. O cara chegou em abril. O cara chegou em abril. O Flamengo está sempre redesenhando você vai encontrar, sua temporada, mas tem sim uma evolução. Você tem que encontrar meias que tenham a capacidade do Arrascaeta e do Gerson e a marcação de um fenômeno no meio de campo. Do Fernandinho. Você tem que pegar, então, você tem que buscar esse cara no mundo, que é o que todo mundo quer. É isso. Deve ter uns 3 no mundo. 3, então, cara, não dá. Chega uma hora que você tem que... O futebol, você peso e contrapeso. Eu tenho Arrascaeta e Gerson. Sem a bola, eu sofro. Com a bola, eles criam que é barbaridade. Então, ele vai ajustar com os volantes, vai ajustar a linha defensiva. A lateral direita ainda é algo que eu acho que ainda vai mexer. Porque o Wesley, eu vejo sentido, não sei se com o Mateuzinho. O Varela, ele já falou que pode procurar outro clube. Eu vejo sentido assim, o Wesley é um jogador que ele se aprofunda muito e é muito importante. Quando ele vai, ele é rápido. Agora, quando você tem Luiz Araújo e o Wesley... Acaba ocupando o mesmo espaço do campo, né? Aí você tem que ter um lateral que também... Você pode ter um lateral que trabalhe por dentro, numa diagonal, o ponta está aberto, ou o ponta está por dentro, o lateral ocupa o lado. Então, o Paulo gosta disso. Mecânica... Mas hoje foi bem lateral por dentro, lateral por fora e Everton Arrascaeta. Ele tem que desenvolver de 2 formas. Uma é a coletiva no time, a outra é individual do Wesley, que ainda é muito jovem e não está preparado para essas variantes do jogo. Então, assim, aí é trabalho de treinador que precisa de tempo para desenvolver, mas não tem, porque é jogo. Você desenvolver no jogo também. É dificílimo contra um time desse, num ambiente desse, num jogo desse valor. Como ele ajustou o time do primeiro para o segundo tempo, o Gabigol. Você pega o Gabigol muito enfiado aqui no meio de campo também. E o Gabigol no segundo tempo mais projetado. Quando ele se projeta, sai passe, tem gol anulado, tem gol marcado, tem uma série de coisas que o primeiro tempo não mostrou. E 2 coisas, Dani, rapidinho. Uma, a aproximação do Vitor Hugo e do Thiago Maia sem bola funcionou para mim porque as principais chances do Atlético, ou a grande maioria das chances, foi pelos lados. Então, por dentro, ele conseguiu criar marcação, mas aí entra naquela fragilidade que a gente falou, da recomposição do Everton Ribeiro pela direita, não tem o que fazer, o Flamengo não tem um grande lateral direito e por ali o Atlético conseguiu construir um pouco mais. E uma outra questão, quando ele mesmo fala que errou na estratégia do jogo contra o Palmeiras e quando ele vai mudando de estratégia, é porque o time ainda não está pronto para fazer as coisas que ele pensa. E ele precisa tomar decisões, porque o jogo vai ser tal horário, tal dia contra tal equipe. E ele precisa ter uma equipe para jogar ali. Ele sabe que nenhuma das ideias dele está realmente pronta. Ele toma a que ele acha melhor para diminuir a chance de erro e para ganhar o jogo. Então, a tendência, se deixar ele trabalhar, se os jogadores continuarem cooperando, se a diretoria continuar ajudando, tiver respeito pelo trabalho dele, é que essa quantidade de erros vá diminuindo, que as ideias sejam mais bem trabalhadas e que o Flamengo tire mais dos seus jogadores ao longo do tempo. Oh, will you fucking fight back?